Fala, meu povo! Bora para mais um Mafra Talks? O momento certo para digitalizar é o tema da live de hoje. Enquanto a galera vai entrando no Instagram, você que está aí ouvindo do Spotify ou até mesmo do YouTube já sabe, né? Se inscreva no canal, 5 estrelinhas no nosso podcast aí se você estiver ouvindo do Spotify. E vamos ao tema, né? O momento certo para digitalizar. João, o que é então digitalizar? Esse título, gente, ele foi mesmo provocativo, porque na minha visão, o digitalizar, ele deve ser uma coisa até mesmo antes do negócio começar. João, o que você quer dizer com isso? Porque quando você começa um negócio, você abre o CNPJ, né, que é o NIF para a empresa aqui em Portugal, você faz todo um movimento de criação de empresa. E geralmente as pessoas começam com o MEI no Brasil, o recibo verde que se diz aqui em Portugal, para depois se tornar empresa. Mas desde o momento zero, desde o momento 1, é importante que você já tenha uma cabeça digital sobre o seu serviço, sobre o seu negócio, sobre a venda do seu produto. Eu não preciso nem dizer porquê, né? Não só porque a atenção está aqui, o blá blá blá, tudo que você já sabe, mas é porque, querendo ou não, é o meio mais escalável que existe é o digital, gente. Eu não preciso estar numa live no digital dizendo para você que está assistindo a live que o digital é o melhor caminho para escalar o seu negócio. Mas o que eu posso dizer é, para você já ter uma cabeça sempre já digitalizada. Então, sobre o momento certo para digitalizar, não existe o momento certo, existe uma cabeça digital, uma cabeça digitalizada. Ou seja, você pensar tudo no escopo, ok, como que isso vai funcionar dentro do ambiente digital. Exemplo prático, a gente tem uma visão muito forte de ter formações mais presenciais, de ter encontros no escritório e ter ali eventos, micro-eventos, onde a gente consegue compartilhar valor com uma malta específica, um pessoal que está geralmente no norte de Portugal, porque vai ser físico, mas todo esse viés ele vai ser usado para produzir conteúdo também. Entende? Para quê? Para ir para o digital, para ir para o YouTube, para ir para o Spotify. Eu com essas 2 lives diárias agora, qual que é o grande objetivo disso? É alcançar mais pessoas no digital e alavancar a minha própria oferta. Então a minha própria oferta tem a ver com ajudar outros negócios e outras ofertas a se digitalizarem. Com uma estratégia, com um posicionamento, com uma estratégia de conversão e com uma clareza muito grande da sua identidade. João, o que você quer dizer com isso? Eu tô não falando nada de novo, só estou falando para vocês o que é o nosso método, que é o método hipótese, onde a gente trabalha identidade, posicionamento, oferta e conversão. Pilares que são base, tá? Base para sua estratégia de escala. Ô Beatriz, desliga o exaustor, atrapalha aqui, por favor, a live. E você tá na live. E para dizer o quê? Para dizer o quê então para vocês? Quando você entende quem você é, o posicionamento que você tem, a oferta que você quer construir e como converter, nada te para no digital. Eu falei isso aqui na palestra que eu dei e eu vou repetir aqui na live. Eu não tenho a maior audiência do mundo, eu não tenho o maior engajamento do mundo, mas eu tenho uma estratégia muito boa de conversão. Eu sei exatamente quem é meu público-alvo e eu sei comunicar com esse público-alvo. E é isso que tem feito diferença pra mim. Supera esse negócio de ter não sei quantos likes no post, de ter não sei quantas pessoas na live, de ter não sei quanto de audiência mesmo, sabe? E começa a preocupar com comunicar com aquela pessoa que você pode ajudar. É aí que vai ser a grande virada de chave pra você. É aí que vai ser o momento que você vai falar assim, não, ok, agora eu tenho aqui uma oferta muito bem construída e eu posso ter muito resultado com isso. Quando essa chave virar, você vai ter uma cabeça já mais digitalizada do que agora. Então o momento certo para digitalizar foi ontem, tá? Eu sei que pode parecer bem óbvio, mas essa que é a verdade. O segundo melhor momento é você construir agora essa estratégia digital, tá? E isso não é difícil de fazer, tá, gente? A primeira coisa que você tem que fazer, antes de mais nada, é começar a entender para quem que você está falando. É como eu disse, se você souber exatamente para quem você está falando, até o seu tom de comunicação muda. Então, saber para que você está falando não é demografia, não é segmentação ampla, de falar idade, gênero, não. Põe uma pessoa, olha, a pessoa que eu tô falando é o Felipe de Souza. O Felipe Souza, ele já empreende no digital, ele quer escalar a sua estratégia, ele tem um determinado posicionamento, ele fala com determinado... E aí na hora que eu abro o telemóvel para falar com a pessoa, sabe, para produzir conteúdo para essa pessoa, eu já tenho uma clareza muito grande, eu já falo como se fosse pro Felipe. E o tom da comunicação é totalmente diferente. A minha cara tá meio escura aqui, eu vou mudar o lugar que eu tô falando com vocês. Vou mudar o lugar.
Interrompendo aqui o episódio para te pedir para se inscrever no canal, para sentar o dedo no like se fez sentido para você. Isso ajuda a gente a ganhar relevância, chegar a mais pessoas como você que querem tocar o terror e fazer o que tem que ser feito. Tamo junto, bora lá, é só o começo. E esse é o primeiro passo para você começar então a ter resultado concreto na sua oferta no digital. E vou reforçar essa mensagem. Supera curtidas, engajamento, todas as métricas do ego e começa a olhar para o que realmente é importante. O que é realmente importante nesse caso, João? O que é realmente importante nesse caso são métricas, é só descer ali embaixo, só descer aqui embaixo. São métricas como venda, são métricas como pessoas contactadas, pessoas que te contactam, que são parte do seu público-alvo. Deixa eu apresentar para vocês, morador aqui da casa, vulgo minha filha. Aqui tá na live, Nusa, tá na live, ou aqui ó, no YouTube. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, para mim hoje está muito mais claro, desde um ano para cá, quando a gente começou a oferta do consultivo, tinha uma senhora lá no evento que eu palestrei, Regiane, que ela chama, não sei o que, ela é tipo muito grande na área de social media, tá? E ela trouxe uma coisa que eu tenho essa crença muito forte, que ela falou da questão da começar a vender o planejamento estratégico. E disse o quanto que isso foi disruptivo para ela. O que é o planejamento estratégico? Galera que trabalha com serviço. Tenha um produto que não seja uma avença, que não seja uma mensalidade. Tenha um produto que é uma entrega pontual, ok? Que tem início, meio e fim o produto. Então, ó, por exemplo, você trabalha no nicho de redes sociais. Então você vai ter o produto construção de linha editorial separado. Construção de plano estratégico separado. E depois você tem a produção mesmo dos criativos, a produção mesmo do que é o dia a dia na rede social como mensalidade. Agora, um produto de entrada, né, um produto onde você faz um estudo de mercado, um estudo do cliente, isso faz muita diferença. A gente tem isso de duas formas, a gente tem o plano estratégico da agência e a gente tem também o viés de, não só de plano estratégico da agência, mas do produto consultivo em si, onde a gente... Ô Léo, não sei se a câmera tá me pegando não, vê lá. Onde a gente tem... abaixa um pouco ela e amplia o zoom. Onde a gente consegue ter uma capacidade de trazer fluxo de caixa para dentro da casa, tá? Entende a profundidade do que eu tô te passando? Trazer fluxo de caixa para dentro da casa é o seguinte: você entrega um trabalho que ele é pontual e que ele tem um ticket mais alto, uma entrega, né, um ticket mais alto, e depois você começa o trabalho de mensalidade. Aí sim você começa o trabalho de consistência, de produzir determinada coisa para o cliente. Isso muda o jogo da sua empresa, tá? Porque capital dentro da estrutura te dá a capacidade de investir em mais time, te dá a capacidade de tomar algumas decisões. Então ter capital dentro de casa faz toda a diferença. Esse negócio que trabalha sem fluxo de caixa, mesmo tendo uma margem boa, pode quebrar. Fica muito suscetível a isso, tá? Tem uma frase do Alex Hormozzi que eu gosto muito, uma frase não, uma máxima, que é: você enquanto prestador de serviço, você enquanto empresa de serviço, você tem que cobrar o máximo possível dentro do que é o valor que você entrega. Por quê? Isso te dá margem de manobra, te dá margem de trabalho. Eu tenho ciência de que eu tenho uma mensalidade competitiva no mercado, não é baixa. Eu tenho um produto consultivo que também é competitivo, é o mesmo valor de grandes players do mercado. Eu já me considero um grande player do mercado, sem vergonha nenhuma de dizer isso, pelo nível de valor que a gente entrega. E isso me dá margem para eu trabalhar o meu próprio produto. Isso me dá margem para eu trabalhar meu próprio produto. Então, quando você sabe cobrar coerente com o valor que você entrega, você tem capacidade de aumentar o valor da sua entrega. Não sei se vocês entenderam a profundidade do que eu estou te passando. Quando você trabalha com um ticket mais competitivo, um ticket mais alto, quando você se posiciona como alguém mais caro mesmo, mais caro, mas com valor agregado alto de entrega, você tem margem de manobra para reinvestir nesse valor agregado e esse valor percebido fica cada vez maior. João, me dá um exemplo prático. Vou te dar um exemplo prático. No contexto de uma estrutura consultiva, onde eu vou te entregar toda a sua estratégia de digitalização, onde eu vou te entregar o seu posicionamento, a construção da sua oferta, a estratégia para converter essa oferta. Se eu cobro coerente com o valor que eu entrego e cobro mesmo um valor a sério, eu consigo, por exemplo, reinvestir no time e contratar melhores estrategistas digitais, melhores gestores de tráfego, o que é que seja. Consigo contratar pessoas melhores, que conseguem cada vez mais somar no produto. Fez sentido o que eu estou te falando? Você entendeu o que eu quero dizer? Então saiba cobrar o valor agregado que você quer entregar. Aqui tem vários fatores que vão fazer com que você consiga cobrar o que é o valor agregado. É o próprio branding da sua oferta, a forma como as pessoas te percebem. Não pode ter uma dissonância, nem para um lado nem para o outro. Exemplo prático disso também. Você tem uma oferta medíocre, uma presença medíocre, tudo medíocre. Aí você vai e cobra um ticket bem mais alto.
Aí você cobra um ticket bem mais alto. O que vai acontecer? Vai haver uma dissonância entre o que você representa e o que você cobra. Agora muda o contexto. Você tem todo um posicionamento premium e vai lá e vende um produto de R$19,95. Ninguém vai entender nada. Porque não comunica com aquilo que é o seu posicionamento. Saiba ser congruente no digital. Eu acho que congruência é uma das coisas mais poderosas que pode haver no digital. Ó, minha gata tá concordando, né? Então aumenta seu preço, que seu preço tá ridículo. Ela passa 2 horas com o cliente em telefone, ajudando não só ele a desbloquear as coisas mentalmente para poder emagrecer, para poder botar o shake, para poder seguir uma dieta, faz um plano todo personalizado, acompanha aquela pessoa de cabo a rabo e cobra menor do que tem gente no mercado que é todo estandarizado, que é todo padronizado, que é um monte de robô trabalhando. Entende? Entende o que eu quero dizer? É incongruente isso. Se você tem esse nível de personalização, você tem que ter a capacidade de cobrar por esse nível de personalização. E tem muita gente que tem bloqueio com dinheiro. Não sei se você se considera alguém desse tipo, que tem bloqueio em cobrar. Tem bloqueio com dinheiro. Não vê o valor, tem problema de autoimagem. Não vê o próprio valor que tem e depois não consegue cobrar. Boa, João, tudo bem? Tenho acompanhado há algum tempo, desde a palestra no Scale Talks, máquina. Que massa, Francisco. A palestra foi top no Scale Talks. Os meninos da Scale Lab são grande referência de quem sabe se posicionar no mercado e cobrar. E agradeço o feedback. E é isso aí, bora com tudo, bora continuar a gerar valor. Eu vejo que é um trabalho de consistência, mas é um trabalho que retribui. Eu vou contar aqui para vocês na live a matemática, por exemplo, aqui da própria live. Eu vou contar para vocês a matemática da própria live. Eu tenho um produto consultivo onde eu ajudo a pessoa, né? Eu e meu time ajudamos a pessoa a fazer tudo isso que eu falei para vocês, a entender a identidade, construir o posicionamento, construir a oferta, a estratégia de conversão, conectar com a marca pessoal, ter um posicionamento foda no digital. A gente cobra 6 mil euros, são 3 meses. São 3 meses de acompanhamento / implementação. É um produto consultivo / implementação, é Growth Partner, né, que a gente fala. É um sócio digital, um Growth Partner digital. 3 clientes meus, 4 na verdade, vieram de lives minhas. Então eu já fiz 100 lives. Vamos fazer essa conta. Vamos fazer essa conta aqui com vocês. Eu já fiz mais de 100 lives, acho que eu já fiz umas 120 lives. Calculadora. Vamos fazer essa conta aqui. Onde que está a calculadora no tablet? Tem? Amor, mete calculator ali sim. Eu meti calculator. Calculadora então, que deve estar em português. Calculadora. Ô gente, alguém faz essa conta aí pra mim? Se fizer a conta vai sair da live, né? Mas não tem aqui não. 120 dividido por 24 mil. 120 dividido por 24 mil dá... Não, é 24 mil dividido por 120, né? Dividido por 120. Ó, 200 euros por live. Pra mim tem que valer a pena. Entendeu, Léo? Sim. Entende a lógica do jogo, do gerar valor? Eventualmente uma pessoa se conecta com o seu nível de geração de valor. E ela vai querer trabalhar com você. Eu que fiz a conta errada, Fábio. É 24 mil dividido por 120. Dá 200 euros por live. Então, as pessoas ficam assim, gente, o João fica lá falando pra caralho pra 10 pessoas. Ô, deixa eu te contar, eu já vendi pra 4 o nosso ticket consultivo de 6 mil euros. São 24 mil, são 120 lives. Mas sabe o que isso acontece? Uma coisa chamada empilhamento de resultado, que é, quanto mais live eu faço, mais eu retenho o público qualificado. Se você acompanha lives minhas e já está aqui há mais tempo, você é um público qualificado. Você é um público que faz sentido o que eu falo para você e eu consigo te ajudar. Se estiver no seu momento de investir na sua própria escala. Então você vê lá qual que é o movimento. Agora, ou seja, teve empilhamento, ou seja, faço sem ver retorno. Nos últimos tempos, vários clientes, né, na verdade 4, tem outras fontes, tem o nosso próprio funil, tem o conteúdo normal, tem social selling, tem muita coisa. Mas do próprio conteúdo da live vieram 4 clientes do produto consultivo e um deles já renovou, ou seja, já é mais valor. Vocês entendem a lógica disso? Vocês entendem a força disso? Daqui a pouco fecha mais 2 nas próximas 20 lives e vai empilhar nesse resultado. Então o valor por live vai ficar cada vez maior, porque o público é cada vez mais qualificado. Eu não sei se vocês entendem a profundidade do que eu estou querendo trazer para vocês. Ó, top, uma pergunta, uma prestação de serviço. Que indicadores defines para avaliar a qualidade da oferta e otimizá-la ao longo do tempo? Ótima questão. Então vamos lá, qualidade da oferta é o quanto que o seu público-alvo está criando ressonância com aquela oferta. Você só descobre isso, Francisco, com volume.
João, o que você quer dizer com isso? Eu tenho que apresentar para um volume determinado de pessoas que eu sei que são meu ICP, eu tenho um scorecard, né? Que define o que é o meu público-alvo, quem que é a pessoa que eu consigo ajudar, quem que é meu ICP, quem que é minha persona. E eu vou fazer essa oferta uma série de vezes para uma determinada amostra desse público. E eu vou entender, ok, a oferta tá boa, não, a oferta não tá boa. E aí depois, eu otimizar ao longo do tempo. O que é otimizar para mim? É ajustar coisas na oferta que eu sei, que eu vou descobrindo que são necessidades do meu público-alvo. E eu descubro isso de duas formas. Gerando a oferta, ou seja, apresentando a oferta e entregando o produto. Ou seja, quanto mais cliente eu tenho, mais eu descubro a real necessidade desse cliente, melhor eu otimizo a minha oferta. Não sei se me faço entender. É muito sobre volume também. Quanto mais eu entrego, melhor eu otimizo. Então, se a Beatriz tem acompanhamento online e ela ajuda as pessoas a emagrecerem, quanto mais pessoas ela atende, mais ela entende o que são os padrões dessas pessoas, quais são as dores, quais são os desafios, aonde que elas param, aonde que elas perdem tração. E fazendo isso com consistência, o que ela vai gerar? Ela vai gerar know-how. E know-how vai gerar capacidade de otimizar, tanto a oferta quanto o próprio produto, quanto a própria entrega. Não sei se me fiz entender, mas isso é poderosíssimo. Você acaba por descobrir cada vez mais quem que é seu público-alvo e como você entrega para ele, como você melhora a entrega, entregando para essa amostra, entregando para esse público. Por isso que eu falo, perfeccionismo é a maior merda que existe, porque se você esperar estar pronto para você entregar, se você esperar você ter o melhor produto para você entregar, se você esperar tudo ficar em condições perfeitas para entregar, você não vai chegar nem perto da condição perfeita, porque os melhores produtos, eles têm uma coisa em comum, eles foram entregues uma série de vezes. Fala a nível de serviço, eles foram entregues uma série de vezes e isso foi trazendo know-how para quem desenvolve o produto, uma série de otimização, entendeu? Então é quase como se fosse como é que eu poderia inventar um UGO, User Generated Optimization. Tipo, se quanto mais o usuário usa, maior a sua capacidade de otimização. Faz sentido que eu estou trazendo para você, Felipe? É Felipe, né? Cadê? Francisco. Faz sentido, Francisco? Porque é justamente essa a lógica que eu venho trazendo até para a própria nova ordem, que é o nosso produto consultivo, que é, ok, quanto mais pessoas eu sirvo, que eu sei que são meu público-alvo, mais eu consigo gerar valor para essas pessoas, mais eu consigo otimizar meu próprio produto. Hora certa de digitalizar então? Já sabe. Você tem que ter a cabeça digital. Então hoje eu conversar com um cliente que foi para o Mastermind do Brasil e voltou assim, nossa senhora, eu tenho tanta coisa para implementar, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanta coisa para mudar. Ou deixa eu te contar, quando você começa a ter esse tipo de eureka, quer dizer que você está no caminho certo. Eu respondi, eu falei assim, é por isso que eu gosto de ir no Brasil, é por isso que eu gosto de estar em Dubai, eu gosto de me sentir o mais estúpido da mesa. E eu vou te falar com todo respeito a quem está empreendendo no mercado português, eu já estive nas melhores mesas de Portugal e eu já cada vez mais sinto que eu tenho que buscar essas mesas fora. Não é arrogância, é senso crítico, Portugal tem uma imaturidade digital grande, então você tem que ir buscar em outros lados para aplicar dentro do contexto português. E isso também serve para business, uma série de áreas. Então não sei qual que é a sua área, Francisco, mas é pegar e entender, ok, onde eu posso buscar o sumo, o creme de la creme da minha área. E vai em busca disso. Eu falei isso com o cliente também, que é assim, eu falei assim, nossa, não, a minha vida é muito boa em Portugal, né, Nusa? A minha vida é muito boa em Portugal. Eu tenho que dar um jeito de me botar em desconforto. Ah, não, você tá querendo fugir. Eu não gosto de live, eu não gosto de live. Eu tenho que dar um jeito de me botar em desconforto. Eu tenho que dar um jeito de me colocar numa posição que eu falo assim, não é possível que eu faça só isso. Não é possível que é só isso. E o pessoal fica contente rápido demais. Então para de ficar contente rápido. Ainda mais no início, numa fase onde você tem muito para progredir, muita energia para pôr, sabe? No produto, na oferta, na melhoria, no negócio, na estrutura. Sabe, tipo assim, toca o terror primeiro. Ó, Portugal está muito atrasado. De fato, eu tenho aprendido bastante com os brasileiros, mas quero trazer a mentalidade para o nosso país. Eu também, mesmo não sendo de cá, é isso que eu quero fazer, Cláudio. Sou apaixonado por Portugal, apaixonado com a cultura portuguesa. É meu país preferido no mundo. Prefiro Portugal do que o Brasil, por isso que eu vivo aqui. É meu país preferido no mundo, por isso que eu quero ir buscar o sumo, o creme de la creme e aplicar em Portugal. Eu quero ser o melhor de Portugal no que eu faço. Depois eu quero ser o melhor não só de Portugal. E, cara, não tem que ter problema nenhum em dizer isso. É uma mentalidade. É uma mentalidade que traz progresso, que traz um inconformismo positivo. Eu não posso me acomodar. Eu não posso estar tranquilão e felizão porque eu realizei meu desejo de morar de frente para a praia. Então, isso é só o começo do que há por vir.
é o que eu tenho que repetir na minha cabeça. Isso é só o começo do que há por vir e voltar a tocar o terror. Então tá, qual é o próximo desafio? Eu não sei, contei pra vocês? Eu vou correr uma maratona esse domingo. E aí é contra-indicativo, né? 15 dias depois de fazer um Ironman. Deixa eu te contar, excitadíssimo pra fazer isso. Excitadíssimo, porque mais um novo desafio. Depois da maratona, qual que é o próximo desafio? Já vai ser um desafio empresarial, o evento. Vou entregar o melhor evento. Melhor evento que esse mercado já viu. Não é o maior, mas vai ser o melhor. Não é o maior, mas vai ser o melhor. Focando mesmo na organização, na narrativa do evento, na entrega, no sumo que a gente vai entregar lá. Por quê? Porque não dá pra contentar. Não dá pra ficar feliz, não dá pra ficar assim confortável com o que está sendo entregue. Tem que botar pressão. Tô falando que eu tenho um produto perfeito? Não. Tô falando que eu tenho a melhor agência? Não. Tô falando que eu sou o melhor? Não. Mas tô falando que eu quero caminhar todos os dias para essa direção. É só isso. É só isso. Tu és o Pablo de Portugal. Acredita, estás no caminho certo e vai crescer imenso. Eu vou te responder de uma forma e você não vai me levar a mal, mas eu sou o João Mafra de Portugal. Tem muita coisa que eu aprendo com o Pablo Marçal, tem muita coisa que eu aprendo que eu aprendi com o Paulo, tem muita coisa que eu aprendi com o Luiz Diogo, tem muita coisa que eu aprendi com o André Buri. Eu aprendo com todo mundo, mas eu sou o João Mafra, entende? E eu vou construir o valor perceptível de um dia falar, ok, João Mafra. Entende o que eu quero dizer, Cláudia? Assim como a Cláudia não tem que ser a Betina, a Cláudia não tem que ser a Regina, a Cláudia tem que ser a Cláudia Brás. Então sim, eu gosto de uma frase do Ayrton Senna que é assim, eu não tenho ídolos, eu tenho admiração por trabalho bem feito. E o Pablo é dos caras que eu mais admiro a nível de mentalidade e modelo muita coisa, mas ele é o Pablo e eu sou o João. E vai ser sempre assim, e vai ser assim com todo mundo. E quando você descobrir o poder que você tem, você só vai enxergar os outros assim, vai ser impossível você falar assim, eu quero ser alguém de algum lugar. Ah, eu quero ser o Anthony Robbins de Portugal. Você não quer, você quer ser você. Só que num nível que você fica de cara. Eu tenho uma máxima, Cláudia, que é assim, é o único cara que eu me comparo, ele chama João Vilão, e o povo ri disso, Como assim, João? O que é o João Vilão? O João Vilão é a minha melhor versão, é a versão que já tem um patrimônio que eu desejo alcançar, já tem um nível de empresa que eu desejo alcançar, já tem um nível de audiência que eu desejo gerar valor, já tem um nível de produto digital que eu desejo gerar valor, já tem um nível de família construído, um nível de casamento, tudo. O João Vilão já tem tudo. Aí eu olho pro João Vilão e falo assim, foda-se, eu tô muito atrasado em relação ao João Vilão, que é o meu desenho sobre eu mesmo. Entende o que eu quero dizer, Cláudia? É poderoso demais isso, eu sei. E tudo que a gente aprende fica pra nós e já é nosso. Eu só disse isso pra, me parece ele com a mentalidade, só isso, me desculpa. Não, Cláudio, que desculpa o quê? Pra mim soa como elogio, por ser alguém que eu admiro. E aí é uma coisa que o português tem muito. E que eu peguei essa mania, tá, Cláudia? Que é de se desculpar. Até não tô falando que a gente não tem que se desculpar, mas até em expressão. Sabe quando a gente entra no lugar, eu peguei essa mania de Portugal, que é assim, peça desculpa, tem não sei o quê, peça desculpa, não sei o quê. É um jeito educado. Mas na verdade vocês colocam numa posição de você estar sempre se retratando de coisas que a maior parte das vezes você não tem que se retratar. Por exemplo, você me fez um elogio. Na minha opinião, você me fez um elogio. Eu sou grato por isso. Eu só quis te explicar o meu olhar sobre isso, porque isso pode te gerar alguns insights. Então eu que peço desculpa se eu te gerei desconforto e não insight. Mas o que eu quero te gerar é insight. Tá? Insight do gênero. Tipo assim, insight do poder que você tem, da identidade que você tem, de que você não tem que pedir desculpa nem pra mim, nem na hora de entrar num café e falar peço desculpa. Não é ser arrogante, tá, gente? Não confundam confiança com arrogância. Não é querer ser arrogante e não é construir uma mentalidade de arrogância, mas entender que a gente não tem que pedir desculpa pra tudo. Sabe? Que a gente tem que entender. Eu fico me policiando com isso. Eu fico assim, tipo assim, até falar com um cliente no WhatsApp, eu falar com coisa, eu mudo a narrativa. Por exemplo, hoje eu atrasei pra uma reunião, porque eu demorei pra acabar outra. Aí, em vez de eu falar assim pro Bruno, a reunião foi com o Bruno, falar assim, ô Bruno, peço imensa desculpa pelo atraso, como seria a minha narrativa anterior, eu ressignifiquei isso. Eu falei assim, como é que foi a frase que eu usei? Mas foi algo do gênero, pra vocês entenderem a estrutura. Falar assim, Bruno, eu estava numa reunião anterior que ia nutrir muito de informação para essa reunião agora, por isso que eu precisei de mais 20 minutos para acabar, mas vamos lá na nossa reunião. Vocês colocam numa posição onde você justificou o atraso, você explicou o porquê do atraso, mas você de certa forma também
não colocou, ou boa, o Fábio falou, obrigado por ter esperado por mim, ao invés de peça desculpa por mais uma coisa, obrigado por ter esperado por mim. Entende? Ao invés de você se colocar numa posição de vitimismo, você se colocou numa posição de gratidão. Melhor, você deu um exemplo melhor do que eu poderia dizer, Fábio. É exatamente isso. E aqui a gente tem muito essa cultura do peço desculpa, peço desculpa, peço desculpa, peço desculpa. Então parece que tá sempre errado. Daqui a pouco, subconscientemente, você tá errado. Entende? Então tem muita coisa que eu admiro na cultura portuguesa, mas tem alguns pontos que eu mudaria e esse é um deles. E que eu já mudo em mim mesmo, porque eu me influencio muito também pela vossa cultura e gosto muito, como eu já disse. Mas é muito isso, assim, sabe? Tipo, quanto mais você vai vivenciando, quanto mais você vai experienciando, você vai tirando grandes insights que depois, se você conseguir modelar, conseguir ajustar a sua realidade, isso é transformador pra você. Isso começa a te trazer resultados reais. E aí você começa a aprender com tudo na vida. É bizarro. Eu falei isso, eu tive um podcast aí com o Publio, não sei se vocês acompanharam, mas ele me perguntou sobre a experiência em Dubai. Eu cheguei em Dubai já pensando assim, o que eu vou tirar de aprendizado daqui? Sabe, você vai em lugares tentando aprender, você conversa com pessoas tentando aprender, você se coloca em mesas sempre tentando aprender. Isso é muito transformador, porque a gente não entende o quanto que pequenas coisas nos ensinam pra caralho, sabe? E nos ensinam sobre as nossas próprias limitações. Hoje, na live da manhã, eu falei sobre o que o salto de paraquedas me ensinou. Sobre a minha necessidade de controlar. Eu tentar controlar, eu tá caindo do céu a 200 km por hora, não tem como eu controlar. Então você vai vivendo determinadas coisas e você vai desbloqueando, você vai, sabe, desvinculando de coisas que estavam te limitando pra caralho, mas vivendo. Hoje eu tenho uma visão muito clara de quanto mais eu vivo, mais eu tenho a capacidade de aumentar a minha própria biblioteca. E depois isso serve para outras coisas na vida. Eu dei o exemplo do podcast com o Publio. Uma das grandes discussões que eu tenho com o Publio é sobre isso. É sobre, tipo assim, é um cara viciado em negócio. Eu falo, mano, se você for se viciar em outras coisas, vai te dar mais repertório pro negócio. Vai te ajudar a escalar. Vai te ajudar a ter ideia. Vai te ajudar a ter insight. Vai te ajudar a ter repertório para uma reunião. E o cara começa a entender isso, começa a aplicar isso na vida dele. Então compre experiência, viaje, sabe? Mude de ambiente, mude de pessoas em volta. Vai te dar muita coisa, assim, sério, é cabuloso. Às vezes a gente fica fissurado em ser bom tecnicamente, em ser cada vez melhor tecnicamente, em de conhecer melhor da área, sabe? De ler mais livros da área, de ir mais palestras, mais eventos, mais. E às vezes as grandes respostas, os grandes insights estão fora da sua bolha. Quantas pessoas de conteúdo, vamos usar aqui a narrativa do conteúdo, né? Pessoas que são brilhantes no conteúdo, explicam como que elas tiraram ideia de conteúdo em coisas nada a ver. Numa série, numa viagem, numa corrida. Esporte pra mim é isso. Esporte pra mim é quebra de padrão na minha cabeça que me ajuda a vencer determinadas limitações que eu tenho. Isso não é óbvio pra quem não testou. Mas se você for testar, você vai começar a entender. Exemplo prático. Ironman. Fiz o Ironman. É impossível eu chegar no contexto ali de dia do escritório, onde tem que dar uma pressão a mais, onde tem que ser um pouco mais resiliente, e eu não aguentar ser resiliente. É impossível eu não aguentar ser resiliente. Afinal, minha cabeça me fala assim. A história que eu conto na minha cabeça é o seguinte: eu não vou aguentar isso, essa pressãozinha. Eu aguentei 8 horas de prova de exercício de alta intensidade. Eu não vou aguentar uma pressãozinha na empresa. Vocês entendem a relação de uma coisa com a outra? Deixa eu ver se a câmera tá filmando aqui. Tudo pra mim é conteúdo. Tá filmando, tá ficando brutal. Vocês entendem a relação de uma coisa com a outra? Como é que eu falo isso? É que às vezes as coisas vêm na minha cabeça, eu fico tentando entender a melhor forma de transmitir o que eu quero transmitir. E aí isso é outra coisa que eu falo sobre volume. A quantidade de lives que eu já fiz, eu tenho mais facilidade de não me perder no que eu quero passar pra vocês. Por quê? Empilhamento, quantidade de vezes feita. Mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: quando eu trago um tema da live, digitalização, e falo assim, não é sobre o momento certo de digitalizar, a sua cabeça tem que ser digital, é por causa disso. É porque você tem que aproveitar todas essas experiências que você tem, não só para você tirar insights para você e para você desbloquear coisas na sua cabeça e depois trazer isso para o seu mundo real, mas para você usar isso como a sua própria narrativa. Eu dei um exemplo prático do Ironman. O Ironman faz parte do meu branding já. Quando um cliente olha para mim e fala, quero trabalhar com esse gajo, ele também quer trabalhar com esse gajo por causa da resiliência, por causa do compromisso, por causa da disciplina do gajo. Agora, se você está aí comunicando no seu brand, só
gole, só curtição, só... Você está comunicando o quê para a sua presença digital, para a sua audiência? Nada, a pessoa não conecta com você. É indiferente a você. Faz sentido o que eu estou te passando? Eu não sei se vocês entendem a profundidade do que eu quero passar. Se venceres o impossível físico, mental de uma prova dessas, qualquer impossível... Porra, eu sou muito dislexo para ler os comentários de vocês. Eu já entendi o que o Fábio disse. Se você vence esse desafio físico e mental, qualquer coisa depois fica pequena. E é isso que eu senti, Fábio. E assim, aí o Fábio é um bom exemplo. Você pega um cara desse, com o nível de experiência profissional que ele tem, o nível de repertório profissional que ele tem, empresarial, nível de empresa que ele trabalha. O que falta pro Fábio? Comunicar isso, que isso seja fluido na digitalização do Fábio, não é na digitalização da Brasfone, não é na digitalização da empresa por si só, é na digitalização do Fábio. O Fábio, o que ele é, para quem conhece ele offline, tem que ficar óbvio para quem conhece ele online. Essa é a parada mais poderosa. Isso foi uma das coisas que eu disse no evento, na palestra. Não é sobre você postar 5 dicas disso, 5 dicas daquilo, a melhor forma disso. Ou não é sobre isso. É sobre a pessoa bater o olho em você e falar assim, caralho, essa pessoa é disciplinada, essa pessoa tem os mesmos valores que eu, essa pessoa está tocando terror no mercado, essa pessoa é quem eu quero trabalhar junto. Só que você não comunica isso. Você está comunicando 5 dicas, eu não quero saber 5 dicas. Se eu quisesse saber 5 dicas de investimento, eu não ia perguntar para você. Eu ia perguntar para o Warren Buffett. Eu ia ler o livro dele. Agora, por que eu vou querer perguntar para você? Porque eu me identifiquei com você e eu tenho um nível de proximidade maior do que eu teria com o Warren Buffett. Vocês entenderam o que eu quero dizer? É sobre você mostrar quem você é, mostrar os valores que você tem, conectar com determinadas pessoas e elas entenderem. Eu prefiro aprender com você e trilhar a minha estratégia com você do que o fodão da área. Porque eu me identifico com você e você está mais próximo de mim. Qual que é a vantagem de ser o fodão da área? Porque a falta de proximidade é vencida pelo nível de prova social. A falta de proximidade é vencida pelo nível de prova social. Por que talvez a Cláudia falou que eu sou o Pablo Marçal de Portugal? Ela poderia aprender comigo, ela poderia destravar algumas coisas comigo ao invés do Pablo. Porque a chance dela ter uma proximidade grande comigo é maior do que com ele. Mas por que com ele é interessante? Por causa do nível de prova social que ele já tem. Entende? Vocês entendem a diferença? Ou você vence do um ou você vence do outro. E o empilhamento de um torna o outro uma realidade sua. Às vezes eu falo de uma forma que pode ficar confuso. O que eu quero dizer é, você vai ter proximidade, vai transformar tantos negócios e pessoas através do que você entrega, que amanhã você vai ser tão grande na sua área que por mais que você não tenha esse mesmo nível de profundidade, mais o seu nível de entrega e o seu nível de prova social do que você já entregou vence tudo. E torna isso óbvio. Torna isso fácil. João, você é muito doido de fazer 2 lives por dia. Eu não farei 2 lives por dia. Deixa eu te contar a minha estratégia de fazer 2 lives por dia. Falar 45 minutos com vocês, entre 30 minutos a 1 hora com vocês, 2 vezes, em 2 momentos do dia, me dá uma capacidade tremenda de fazer reuniões, me dá uma capacidade tremenda de fazer palestras, uma capacidade tremenda de falar em conteúdos, de falar. Só que sabe qual que é a diferença da live? Que a gente está trocando energia. Eu sinto a energia de quem está empenhado na live. E mesmo quem não está, me joga um pouco de energia. Isso me dá vontade de continuar. Quando eu falo só para uma câmera, não é igual. Testem isso para vocês. Pega um domínio, né? Pega um determinado assunto que você domina, entrega numa live. Sente a energia da galera que está empenhado na live. Ah, João, mas eu não quero falar para 5 pessoas. Fique em paz, quem falou para 5.000, fala para 5 antes. Isso é verdade, penso sim, aprendo muito contigo, que está no meu país e provavelmente na minha cidade. Tamo juntos. Estou a fazer a transição de carreira e vou lutar para ir ao teu evento. Você já está no meu evento, Cláudio. Você já vai absorver um valor bizarro no evento. E se é transição de carreira, fala com o Fábio. Me manda um direct aí que eu vou te encaminhar para o Fábio. Ele pode te ajudar com isso. Transição de carreira, com o Fábio, meu Head Growth. Ele fez esse processo. Pode ser bem interessante para você. Me manda lá no direct depois da live, tá, Cláudia? Pode mandar assim, transição de carreira, que eu já sei o que eu vou te encaminhar. A repetição leva a alta performance. Sem tirar nem pôr. Simone. Sem tirar nem pôr, Simone. A repetição leva a alta performance.
leva aperfeiçoamento, leva melhoria, leva tudo. Repetir, é fazer o que tem que ser feito. Se eu me propus a fazer 2 lives, eu vou fazer. Eu me propus também a correr todo dia até a maratona. E é um desafio do caralho. Eu só queria ir para as primeiras cadeiras, mas se não der, fico lá na última. O importante é estar presente. O importante é absorver. Tem gente que vai estar caladinho na última cadeira, ó, tirando nota, fazendo as conexões certas e vai tirar, vai ter um ROI gigante do evento. Tem gente que vai estar na primeira carteira e vai mexer, 50% do evento vai estar mexendo no celular e deixando de absorver tudo aquilo que pode estar lá. Tudo aquilo que vai estar lá. Então a diferença é, e eu vejo isso em muita gente no digital, a diferença é literalmente a forma como a pessoa encara, é a proatividade. É a pessoa se colocar na posição de ser proativa, de fazer o que tem que ser feito. É isso. Eu fico empolgado, se deixar falando a noite toda aqui. Amanhã a gente volta, ao meio-dia a gente volta a trocar ideia aqui, tá? Um prazer compartilhar conhecimento e todo o aprendizado que eu vou ter na minha jornada aqui com vocês. É dos melhores formatos que eu já conheci, é esse formato. Eu consigo trocar energia com vocês, que eu consigo sentir um pouco do que eu tenho que falar, do que eu tenho que passar e do que eu posso entregar de sumo. Está sendo transformador, mais de 120 lives já. Brabo! Quando eu faço essa reflexão, eu fico feliz comigo mesmo. Porque eu falei isso no evento, eu vou repetir aqui. Quando você falha com os compromissos que você faz pra você, acontece uma coisa surreal na sua cabeça, que é assim, o seu cérebro fala assim: você é um merda, você é um preguiçoso, você é um merda. Tipo, você fala que vai fazer, eu sei que você não vai fazer. Então na próxima vez que você definir alguma coisa que você vai fazer, seu cérebro vai falar assim: não vai fazer nada. Mas quando você é alguém que faz 120 lives sem parar, quando você é alguém que faz um Ironman e depois faz a maratona, eu não tô me vangloriando, eu tô falando que a história que eu conto pra minha cabeça. Ela fala assim depois: nossa, tomara que ele não invente moda, porque se ele disser que vai fazer, ele vai fazer. E é esse convite que eu quero fazer pra você nessa noite, pra gente finalizar com tudo. Diga o que você vai fazer e faça. Você vai surpreender o seu cérebro. Tamo junto, é só o começo. Hey, você, se inscreve no canal, senta o dedo no like e 5 estrelas aí no Spotify. Tamo junto.